Sai um dado de que a China, pela primeira vez, no mês de março, nos meios de pagamento, né, de que a gente chama lá de cross-border, o yuan passou o dólar nas exportações chinesas. Foi a primeira vez na história. Isso é um indício de que o yuan, de fato, está tomando o lugar do dólar, pelo menos dentro da China, para as exportações, ou ainda tem muito a caminhar, tem muita coisa para acontecer, para pelo menos se tornar relevante, tanto quanto, sei lá, a libra esterlina, por exemplo, que tem uma diferença enorme de diferença, né? Acho que assim, depende para onde a gente olha, né? Quando você fala de moeda e você trabalhou com moeda, ou ainda está lidando com moeda, uma coisa é a gente falar moeda de reserva, outra coisa é a gente falar moeda emissora de dívida ou crédito, outra coisa é a gente falar da moeda como transação. Então, tem vários elementos de você ser a moeda dominante. O dólar é a moeda dominante em todas as esferas que a gente olhar. Sem dúvida. Em algumas delas, com vantagens ou um posicionamento incontestável. Na emissão de dívida, é incontestável que é o dólar. Assim, as outras não conseguem chegar nem perto. A diferença é muito gritante. Reservas, a diferença é muito gritante ainda. 60% mais ou menos, aí, na média ainda das reservas no mundo são em dólar. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de moeda é o mundo vai precisar de uma moeda comum. E sempre teve uma moeda comum. Se não for o dólar, terá que ser outra. Qual vai ser essa outra? E óbvio que todo mundo olha para a China por causa do tamanho da economia, só que ninguém entendeu que a China não quer ser a moeda dominante. Ah, como assim não quer, Reni? Claro que quer. Olha o que eles estão fazendo, falando. Grande parte do que eles estão fazendo e falando é retórica e não real. Por quê? A China ser a moeda dominante implica em uma transformação da economia chinesa que implica em perda de poder para o Partido Comunista Chinês. Implica em dar poder político e econômico para outras pessoas, para outros grupos. Esse desafio, o sistema político chinês não comporta. Abrir mão de poder não está na pauta. Não comporta, porque as decisões ali não são econômicas, são políticas. E quando você está falando de política, você está falando de poder. Então eu quero preservar poder e não lucrar, ou não abrir a minha conta financeira, ou não abrir as transações e os fluxos financeiros para o mundo. Para a China ser a moeda dominante, tudo isso terá que ser aberto. Se isso for aberto, isso dá poder para outros atores, outros grupos, outras pessoas que não o Partido Comunista. Esse é o mesmo problema que a economia chinesa enfrenta. A economia chinesa não está disposta a dar poder ao consumidor chinês. Por quê? Óbvio que ele é uma voz maior e ele não quer fazer isso. A economia, o modelo chinês não deixa isso acontecer. Então, assim, se a China não quer isso, então o que está acontecendo? Quem pode ser o substituto? Nós não temos substituto. As pessoas precisam entender também que mesmo que exista uma queda do dólar, isso é um fim dos Estados Unidos? É um colapso da economia americana? Claro que não. E aí vem a parte curiosa que talvez pouca gente tenha prestado atenção nisso. O ministro das Finanças francês, né, nos anos 60, definiu a vantagem do dólar como um privilégio exorbitante. Essa é uma frase famosa. Eu diria que os Estados Unidos, por ser a moeda dominante, ele carrega um fardo exorbitante. Mas, como assim? É uma visão diferente. Então vamos lá. Isso é interessante para quem está assistindo a gente. Por que fardo exorbitante? Os Estados Unidos tem poder político por ser a moeda do mundo? Tem. Tem algumas vantagens? Tem. Dinheiro barato, financia, mas causa alguns problemas. A dívida americana é causada pelo fluxo de entrada de dinheiro barato que os outros países, a China está financiando o consumidor americano. Então, o consumidor americano se endivida porque tem dinheiro por causa dessa abundância. Gratuito, entendeu? Porque a China compra moeda e título americano, isso é dinheiro para o consumidor americano, isso é dinheiro para os Estados Unidos que não paga juros nenhum, aliás. Agora um pouco mais, mas enfim. Mas é agora, passamos isso, mas décadas nunca foi assim. Zero. Então, você começa a gastar mais do que você tem, porque você estão te dando dinheiro de graça. O problema de endividamento americano
tem a ver com o problema de ser a moeda dominante. Sim. Se você acaba com a moeda dominante, você vai acabar com o dinheiro fácil? Vai, mas você vai acabar com o problema da dívida. Então, você acaba com outro problema. Que outro problema tem com essa história? Quando você tem dinheiro abundante, né, e a sua moeda vale muito, o seu poder de compra vale muito, o que os Estados Unidos faz? Ele importa muito. Sim. E aí você desindustrializa o país. As indústrias saem dali. E é isso que aconteceu. O Trump foi eleito exatamente nessa realidade. Então, os Estados Unidos fica menos competitivo industrialmente, menos emprego, mais dívida, e você consome mais do mundo. Legal. Então, se o dólar deixar de ser a moeda, você vai voltar a trazer emprego, competitividade e vai ter muito ganho para o trabalhador americano. Melhora para a classe média, desconcentra a Isso. renda, entre outras coisas. Quem ganha com dólar forte? O military establishment, a galera da política externa e o Wall Street, Sim. com fluxo de dinheiro. Quem perde? A massa do trabalhador americano perde com isso. Sim. E a economia americana perde muito, porque ela perde indústrias vitais e estratégicas para outros. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que se essa transição vier, isso não é o fim do mundo. Mas nós não temos uma moeda substituta. Sim. A China não é e não quer. Até porque a China precisa da moeda desvalorizada, barata, para continuar exportando. Lembra, a economia chinesa não depende do consumo interno. Ela depende de exportação e investimento do governo. E o investimento do governo está sendo mal usado, gerando investimento não produtivo, por isso que a dívida está crescendo, e as exportações só vão ser competitivas se a moeda dela for mais barata. Agora, se o mundo inteiro começar a usar e comprar yuan, Sim. aí acabou, né?